E aí pessoal, hoje eu vou retomar falando sobre Git. E os conceitos que eu quero mostrar para vocês continuam sendo básicos, são os conceitos de branch e de merge. Eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado, falando sobre o básico que você precisa saber sobre o Git. E eu vou continuar falando sobre conceitos básicos. Então lá tem o mínimo, aqui você ainda vai aprender um pouco do que é o básico, do que é o mínimo, mas agora a gente começa a entrar num conceito um pouquinho mais avançado. Nem é tão avançado assim, mas a gente começa a ir em direção aos conceitos mais avançados. Não fica preocupado ou preocupada com a questão do nome, branch, merge, ser em inglês, porque veio de lá e esse a gente acabou nem traduzindo, embora desse, mas ninguém vai falar. Se você tentar traduzir, ninguém vai entender. Mas não são conceitos complicados. Então eu vou passar logo o conceito e depois eu mostro eles na prática. O conceito de branch seria você fazer uma ramificação do seu código. Então você está seguindo o seu código ali numa linha reta e você faz um braço para o lado para fazer alguma outra coisa que eu já vou explicar. E o merge seria você juntar isso lá na frente depois para voltar a ser um código só. Só para ter uma representação visual, imagine que isso aqui é a linha do tempo do seu código. E você fez algumas alterações. Eu vou mostrar as alterações, não precisa se preocupar. Mas tá aqui, ó. Então, nesse dia eu fiz uma coisa, nesse dia aqui eu fiz outra coisa, e assim vai. Até o futuro. Geralmente, a gente chama isso aqui da branch principal, que seria o ramo principal. Ela pode ser chamada de main, de master, initial, develop. Qualquer coisa, vai depender aí de onde você está. Como vocês estão criando aí, o que o Git, o que a configuração do Git puxar para vocês, a gente fica, eu já mostro no meu aqui como é que vai ficar. Eu vou colocar um P aqui, ó, de principal. Então pensa que ela é a principal. É importante que na sua branch principal sempre tenha uma versão funcional do seu programa. Então vamos pensar que você desenvolveu um site. Qualquer coisa vai seguir essa linha, mas vamos dizer um site. E o site está funcionando. Então você entra no site, faz o login, sei lá, tira um relatório, baixa algum arquivo, tá tudo funcionando. Aí você começou a trabalhar em alguma outra coisa. Então a gente pensa assim, isso é uma feature, isso é alguma coisa que a gente vai adicionar. Então, geralmente, quando a gente está tratando de branches, a gente trata dessa forma. Então, vou fazer uma feature, vou fazer uma funcionalidade nova. Enquanto você estiver trabalhando nessa funcionalidade nova, provavelmente o seu programa às vezes nem vai compilar. Ou às vezes ele vai compilar, mas vai estar num estado que não está fazendo a coisa certa. Porque geralmente uma coisa a gente não faz um dia só. A gente não pega hoje, começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Mesmo que fosse nesse meio tempo, alguma coisa vai estar, a gente chama quebrada, não vai estar funcionando. Como, por exemplo, se você tiver a sua área de login lá. Então você tinha só o login com usuário e senha. Aí você resolveu colocar o login utilizando, sei lá, Facebook, Google, qualquer outro desses que você pode utilizar o cadastro pré-existente. No momento que você estiver mexendo com aquilo, a sua tela vai estar funcionando de forma ruim. Agora imagina que, sei lá, você tenha que instalar no outro cliente, ou você tenha que fazer alguma coisa com este código principal. Você não vai poder. Você não vai poder avisar, falar assim, segura aí que eu estou mexendo aí, quando terminar eu libero uma versão que está funcionando. Não é assim que normalmente deveria funcionar. Então, para isso, o que a gente faz? A gente cria uma branch nova. Então, imagina que eu fiz isso aqui, ó. Essa aqui vai ser, vou colocar um F aqui, que vai ser de feature. Então, você vai estar criando uma feature de login, por exemplo, você vai estar alterando a tela de login. E aí você começa a modificar. Você colocou já as caixinhas lá com, sei lá, você já colocou os ícones do Google, do Facebook, do Twitter, qualquer coisa assim, e foi mexendo. Nesse momento, se você tentar mexer nela aqui, nessa de baixo, você você tentar colocar ela em produção para os seus clientes acessarem, não vai estar legal, não vai estar testada, não vai estar com o visual legal, às vezes você ainda está mexendo, e aí é importante manter a principal aqui. Então a gente vai simular isso aqui, depois a gente cai para o conceito do merge. Então olha só, eu tenho aqui essa pasta chamada de vídeos vídeo, aqui do lado é só a parte com janela do Windows para vocês verem as coisas acontecerem, mas nem vai ter nada tão importante. Eu já dei um git init, então ele criou aqui, isso aqui é um git, é uma pasta gerenciada pelo git. E eu coloquei aqui um git status on branch inicial. Então ele tá, a minha branch principal aqui é inicial, onde aqui a gente tem um P, na verdade chama inicial. Mas tudo bem, a gente segue da mesma forma. Então eu vou só colocar alguns arquivos para simular que seja um site que já está funcionando. Isso que eu fiz aqui, ó, esse echo, simplesmente ele pega o que eu escrever aqui e com esse símbolo aqui, ele joga nesse arquivo. Se não tem um arquivo, ele cria. Se eu colocasse 2, eu vou usar,
Vocês vão perceber, ele colocaria no final. Mas nada mais, nada menos é do que você criar um arquivo TXT e colocar alguma coisa. Ó, você vai ver que os três têm o mesmo arc escrito. Ó, tá vendo aqui? Arc e aí a mesma coisa nos outros dois. É só para não ter que ficar abrindo, ser mais rápido. Então isso aqui, se vocês já viram lá no primeiro vídeo, eu simplesmente criei 3 arquivos, adicionei todos eles e dei um commit como commit inicial. Nesse momento vamos simular que esses arquivos TXT sejam arquivos de verdade, arquivos, sei lá, de C Sharp, PHP, qualquer coisa, qualquer linguagem aqui, os arquivos estão lá e estão funcionando. Então aqui a gente está nesse momento aqui, ó. Eu fiz essas alterações aqui e chegou uma requisição. Opa, precisa fazer uma feature. Legal. Então vocês viram aqui, ó, que eu fiz esse switch. Esse switch, existem outras formas de fazer isso, com checkout, com branch, mas eu quis fazer esse aqui porque eu acredito ser a mais nova, é a mais simples para mim de lembrar. Então o git switch, que a gente está trocando, né? A gente está trocando entre branches. Como não existia a branch feature login, eu tive que usar esse C aqui, então ele criou. Então nesse momento agora, ó, on branch feature login. Eu não tô mais lá naquela outra branch que era inicial. Se eu der um git branch, eu consigo ver feature login inicial, sendo que o asterisco aqui quer dizer que eu estou na feature login. Então, agora eu estou numa feature diferente. Vamos fazer uns exemplos. Então, agora eu fiz o quê? Joguei mais 2 linhas no login TXT, simulando que eu estou alterando lá, estou colocando Google, Facebook, essas coisas. Se eu abrir aqui, ó, linha 2, linha 3. Repare que ele sempre vai jogando, porque ele sempre vai jogando no final, né? Quero dizer. Porque eu usei isso aqui, ó, essas 2 setinhas. Se é uma setinha, ele sobrescreve ou cria. Se é 2, ele coloca lá no final. Então, a partir de agora, eu não vou mostrar mais, é só para vocês saberem o que fazem esse eco aqui. Então, nesse momento, eu estou na feature. Vamos dizer que ainda não está funcionando. Eu ainda não terminei o login ali. Mas acabou meu dia, então eu vou embora. Git status, só para vocês verem. Então, eu modifiquei o login TXT. Vou colocar ele para esse commit. Para vocês, aí vocês colocariam uma mensagem melhor do que simplesmente alterando, porque a gente sabe que isso já está descrito aqui. Vocês colocariam, tá? Tô, sei lá, conectando, olhando a API do Google, qualquer coisa assim. Então, coloquei. Neste momento aqui, o meu login está daquele jeito. Já mostrei para vocês. Vou fazer através do type, que fica mais rápido, a gente vê a mesma coisa. Type só vai mostrar o que está dentro desse arquivo aqui. Arc linha 2 e linha 3. Só que, sei lá, nesse momento a gente precisou por algum momento recompilar o código inicial. Estou ignorando aqui algumas ferramentas de DevOps que eu posso vir falar depois, porque a principal lá, a branch principal pode ficar gerando arquivo. Vamos ignorar isso aí. Vamos dizer que a gente tem que fazer manualmente. Preciso preciso compilar o meu código lá da principal. Bom, se eu compilar daqui, vai estar errado, porque eu tenho esse linha 2 e linha 3 que ainda não foi finalizado. O que eu faço? Eu volto para outra branch. Voltei, ó. Switched to branch inicial. Então, voltei para inicial. Git status on branch inicial. Beleza. Mas olha o que vai acontecer quando eu rodar isso aqui de novo. Só o arc apareceu. Ele não tem linha 2 e linha 3. E isso não está perdido. Isso está lá na outra branch. O que a gente fez foi vir aqui, ó, e colocar o linha 2 e linha 3 nesse commit. Então, lá tem esse commit, lá na feature, na branch feature. Na nossa aqui não tem. E aí eu poderia gerar aqui o arquivo compilado que eu precisasse, colocar em algum lugar, etc, coisa e tal. Beleza, fiz isso. Agora eu vou voltar e terminar aquele trabalho lá. Então, vou dar um switch, vou voltar lá para aquela. E o que vai acontecer se eu der o type aqui? Vocês vão ver aqui, voltou. Este arquivo aqui, .git, é onde guarda essas alterações, então a coisa não é perdida. Como eu comitei, eu guardei. Falei, ó, segura aí para mim, vou fazer outra coisa, depois eu volto. Então agora eu voltei. E agora eu vou finalizar o meu trabalho no login. Ó, tá lá, finalizado, eu gerei tudo. E agora eu vou, mais uma vez, guardar, né? Coloquei tudo lá. Opa. Pronto. Comitei, a partir de agora está salvo. Vou voltar para a minha branch principal.
Mais uma vez, vou mostrar que não está aqui. Que não estão aqui, na verdade, as alterações, né? Então, nem o finalizado, nem o teste 1, nem o teste linha 1, linha 2, finalizado não está aqui. Porque agora eu voltei para a minha branch principal. Eu coloquei o ponteiro aqui, ó. Então eu não tenho, obviamente, nada disso, que já estava em outro, e aqui nada aconteceu. E agora eu vou puxar tudo o que aconteceu para cá, para ele ficar na principal. Eu vou fazer o merge. Git merge e o nome da branch que eu quero. Repare que eu estava na branch principal e puxei de fora para dentro. Eu vim aqui, lembra que eu mostrei? Eu coloquei o ponteiro aqui, então eu fiz o switch para principal, que no meu caso chama inicial, e puxei. O merge vem de outro lugar para cá. Às vezes pode ficar um pouco confuso. Então o que eu falei? Vai lá naquela branch, puxa o que está lá para cá. Ele trouxe para cá. Ele veio como fast forward, eu explico isso em outros vídeos, mas é que eu quis simplificar. Repare que enquanto nós estávamos alterando a feature, não tiveram alterações aqui. Se tivesse, aconteceria ou conflitos ou simplesmente eu teria que modificar a ordem, mas isso eu não quero explicar agora. Isso eu vou deixar para um vídeo futuro para esse não ficar muito comprido. E agora, repare que eu estou na inicial, mas agora quando eu der esse type login aqui, eu consigo ver linha 2, 3 e finalizado. Neste momento, esta branch aqui, ela já é inútil. Eu poderia, inclusive, excluir a branch feature login. Mas agora, eu quero só mostrar para vocês, ó, eu dei um git log. E vocês podem ver aqui, ó, login finalizado, alterando login. O commit inicial já era dessa branch, mas esse alterando login e login finalizado vieram da outra branch, da branch feature login. E agora faz tudo parte. O que a gente fez foi mais ou menos isso aqui, ó. A gente fez a linha ficar assim, em algum momento ela caiu para cá e voltou para cá. Mas agora quando eu olho a principal, que no meu caso ela chama inicial, eu vejo isso como uma coisa só, como se isso aqui nunca tivesse acontecido. Tanto que eu posso apagar lá a branch feature, não tem problema, e eu vou continuar enxergando tudo que aconteceu aqui. Vamos só apagar para finalizar isso. Então, ó, git branch, traço D para apagar, branch deletada. Se eu der um git branch agora, eu só tenho a inicial, mas continuo tendo toda a informação aqui. Eu não perdi nada. Não perdi nem a informação, dos commits que aconteceram. Beleza? Então a ideia hoje era passar para você esse conceito de branch. Às vezes ele pode ficar um pouco confuso. Eu pretendo em vídeos posteriores trazer quando dá problema aqui, vamos dizer assim. Porque alguém mexeu na principal enquanto eu estava fazendo uma outra feature. Ou eu criei uma outra branch, aí numa terceira branch. E aí a gente começa a complicar um pouco, porque geralmente quando a gente está trabalhando com mais pessoas, isso vai acontecer. É fatal a gente acabar, tô trazendo aqui, deu um conflito. Como é que eu resolvo esse conflito? Mas por hoje o que eu queria passar era esse tipo de coisa que você mesmo trabalhando sozinho ou sozinha pode utilizar. Como eu falei, é muito importante que a gente sempre mantenha na branch principal o nosso código funcionando. Não começa a mexer nele. É a famosa brincadeira de commitar na master. Não comita na master, que é a principal lá. Porque na hora que você faz isso, você está abrindo uma brecha. Talvez você não tenha testado e aí você vai acabar deixando em algum momento, com certeza, a sua principal ali, a sua master, vai estar num estado que não deveria estar e você vai acabar tendo algum problema. Beleza? Então por hoje era isso, já sabe, curte, compartilha, se inscreve, manda para aquele seu amigo, aquela sua amiga que não utiliza Git, deveria estar utilizando, e vejo você no próximo código.